Boa tarde para todos. Primeiramente, vou pedir desculpa, mas vou ter que falar para vocês sentado. Depois que eu confirmei aí o meu compromisso, eu tive uma urgência, tive que submeter a cirurgia e não dou conta, por enquanto, de ficar em pé ainda. Mais tempo incomoda. Pega água para mim. Essa mesmo? Então, nós vamos falar hoje sobre mediunidade, diversos aspectos dela, falar um pouquinho sobre como é que a gente consegue entender a mediunidade, o mecanismo dele, depois como é que a gente busca, se a gente pode dizer assim, diagnosticar quem é médium ou não. E vamos falar um pouco sobre desenvolvimento, educação e as questões aí da saúde em relação à mediunidade. Então, vamos dar uma caminhada. Então, nós vamos falar, esse é o que nós vamos buscar. Então, vamos lá direto para o nosso conceito de mediunidade. Eu coloquei aqui que mediunidade é a faculdade que certas pessoas têm de entrar ostensivamente em comunicação com os espíritos e de transmitir mensagens destes fora do campo pessoal. E eu gostaria de refletir algumas coisas nesse primeiro momento. A primeira coisa que eu acho que é importante é que Kardec nos afirma que todos nós somos médiuns. E, posteriormente, o Livro dos Médiuns traz para nós esse conceito da mediunidade e parece, num primeiro momento, que uma coisa é contrária ou diferente uma da outra. Então, eu acho que é importante a gente entender isso. O que Kardec levanta quando ele nos diz que todos nós somos médiuns é que, de alguma forma, por mais primária ou por menos ostensiva que seja, todas as pessoas carregam consigo alguma capacidade de perceber algo que transcende a vida material. Uma pesquisa que foi publicada há pouco tempo levanta que mais de 50% da população do mundo, né, é uma pesquisa que abrangeu vários países em vários continentes, que mais de 50% das pessoas relatam que já viveram alguma experiência que eles compreendem ser uma experiência espiritual. Seja uma manifestação ostensiva, ter visto algo, ou ter escutado alguma coisa, ter sentido alguma premonição, ou seja, a presença do fenômeno mediúnico, mesmo dentro de pesquisas científicas, ela tem ficado cada vez mais evidente. E, necessariamente, esses 50% das pessoas que foram colocados, eles não têm uma mediunidade ostensiva, ou seja, eles não vivem o fenômeno mediúnico
o tempo todo na vida deles. Eles têm experiências mediúnicas. E nós podemos, então, entender que quando Kardec fala para nós que todos nós somos médiuns, ele está dizendo sobre isso, né? Que todo mundo pode sentir alguma coisa. É claro que quando a gente fala que todo mundo pode sentir alguma coisa, eu sempre brinco que a gente que é mineiro tem uma mediunidade diferente, que a gente sente um trem, que o dirigente da reunião sabe o trem que a gente sente, né? Então, a gente tem uma mediunidade especial em relação às pessoas. E esse sentir um trem, as pessoas têm essas experiências. Então, nós vamos ver que o que nós vamos trabalhar aqui é sobre mediunidade ostensiva. Não é sobre essa mediunidade geral. E por que nós vamos nos ocupar com isso? Primeiramente, porque é esse o grande foco da doutrina espírita. E nós vamos tocando mais à frente sobre esse tema. E segundo, é porque é nesse lugar que nós temos várias situações que a gente conhece e que nós temos várias questões que a gente não tem resposta. Muitas vezes as pessoas dão respostas que elas não são compatíveis com a realidade. E a gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Primeiro, uma das coisas que nós já deveríamos ter aprendido com Kardec é que nós não temos resposta para tudo e que o processo de evolução da humanidade vai abrindo espaço para a gente ter essas respostas. Então, nós não temos obrigação, quando alguém chega na casa espírita, quando a gente está fazendo um estudo, de ter uma resposta pronta para as pessoas. Muitas vezes eu não sei, e muitas vezes ninguém sabe, como nós não sabemos o que é Deus, como nós não sabemos o que é o Espírito em essência. Nós não temos essa compreensão, não temos essa capacidade, e Kardec, né, ouve dos espíritos isso, nos falta um sentido para essa compreensão. Então, vamos caminhar aqui com algumas reflexões. Primeira do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 9, em que Kardec diz o seguinte: a mediunidade não é uma arte, nem um talento. Parece óbvio, mas não é isso. Porque ela não é uma arte, ou seja, ela não é algo que eu construo, que eu crio dentro de mim. E ela não é um talento, ou seja, ela não é algo que tem que ser medido assim, pela grandeza, como muita gente busca. O melhor médium, o maior médium. Não existe isso. Né? Melhor e maior dentro do Evangelho é uma questão moral. Nós podemos, com tranquilidade, dizer hoje que o médium com maior dom e maior capacidade de trazer de forma verídica os fenômenos mediúnicos que passou na Terra se chama Francisco Cândido Xavier.
Ele só se faz o melhor porque ele nos trouxe uma lição viva do Cristo na sua vida inteira. Então, ele associou esses dois fatos. Mas da mesma forma que nós temos essa grandeza de fenômenos, de riqueza de fenômenos em Francisco Cândido Xavier, né, a história que estuda os fenômenos mediúnicos, ou como a ciência chama, os fenômenos anômalos, né, tem a médium Piper, que era uma médium como Chico, que tinha uma enorme capacidade, nunca se provou nada de charlatanismo, de mentira nos fenômenos, nos relatos dela, mas talvez faltasse a ela, pela própria cultura inglesa e americana, né, que ela tivesse essa capacidade afetiva, ética e moral que Chico passou para todos nós. Então, a mediunidade, ela não deveria se tornar uma profissão, porque não é uma arte, né? Eu não construo isso, eu não sou artista, não sou eu que crio a mediunidade, e isso não é meu talento, minha condição, isso é algo que se desenvolve no espírito na medida da caminhada evolutiva, e nós não deveríamos nunca envolver qualquer tipo de ganho dentro do processo de mediunidade. E quando eu falo de qualquer tipo de ganho, eu acho que é importante a gente lembrar que às vezes tem gente que não ganha dinheiro, mas ganha status, ganha poder, ganha um lugar de diferenciação, e isso não deveria ser o lugar que a gente busca. Mas, infelizmente, muita gente faz assim, e muitas pessoas no movimento caminham para construir esse lugar para as pessoas, e isso não faz bem nem para as pessoas, nem para o movimento espírita. Então, a mediunidade, afirma Kardec, ela não existe sem o concurso dos espíritos. Então, quem coordena, quem direciona, quem faz que o movimento aconteça são os espíritos que chegam e buscam. Então, quando o Chico dizia para a gente que o telefone não toca daqui para lá e de lá para cá, ele não estava simplesmente querendo tirar, que as pessoas o incomodassem, pedindo orientações. Ele estava reafirmando uma colocação que Kardec põe no Evangelho segundo o Espiritismo, que a coordenação do trabalho mediúnico, ela é sempre dos espíritos. E mais do que isso, né, ele afirma que, faltando os espíritos, a gente não tem mediunidade. E muita gente, no caminho até de um desenvolvimento mediúnico, por determinadas posturas morais, acaba afastando os espíritos, e ele deixa de trabalhar mediunicamente, porque os espíritos deixaram de coordenar esse trabalho e permitir que esse trabalho acontecesse. O espiritismo é o resultado dos ensinos dos espíritos, de tal sorte, isso está na Revista Espírita, que sem as comunicações dos espíritos não haveria espiritismo. A primeira vez que eu li isso, eu falei assim, como é que as intuições de Kardec, né? Naquele momento não existia isso, mas o movimento espírita
no século XX, passou por um lugar de um monte de gente, e até hoje acontece em alguns grupos, e isso aparece de vez em quando, de gente que acha que tem que estudar espiritismo, que não tem que ter reunião mediúnica, que não tem que ter manifestação dos espíritos. Uma casa espírita sem uma reunião mediúnica, ela não é uma casa espírita. O fenômeno mediúnico, ele é a referência e a coordenação do trabalho. E se a gente não cuida para que esse fenômeno ele funcione de maneira ética, adequadamente, a gente vai perdendo, se a gente pode dizer esse termo, a liderança dos espíritos de escola, e vamos nos submetendo à ação de espíritos inferiores e as casas espíritas que se permitem a isso passam a conviver com sérios problemas dentro do fenômeno. Né? Alguém pode dizer assim, mas isso é um absurdo? Não, eu conheci aqui em Belo Horizonte, não precisa longe, não, uma casa espírita que se dizia que tinha uma orientação espiritual, que ali não podia ter reunião mediúnica. Né? Os obsessores conseguiram manter tanta coisa que fizeram que não pudesse ter ninguém para questionar aquilo que vinha daquele lugar. Vamos colocar aqui alguns conceitos e reflexões sobre mediunidade, que é importante. Então, nós estamos colocando aqui textos que estão da codificação. Eu tive muita preocupação quando eu fiz esse estudo a primeira vez, eu fui convidado a falar se a gente educa ou desenvolve a mediunidade, porque tem muita gente aí que quer dividir as coisas, para que os outros não estivessem falando que era minha cabeça, né? Porque eu já sou atrevido, falo o que quero, crio confusão, né, Naná? Então, vamos ter que ter cuidado. Mediunidade é a faculdade inerente a todos os seres. Ela amplia os sentidos corpóreos e alarga, em graus variados, a capacidade de comunicação com o plano físico e com o mundo espiritual. Suas raízes prendem-se à natureza mesma da constituição humana. Então, vamos entender aqui, né, que mesmo lendo o texto, não fica muito claro se ele está falando só de seres humanos ou se ele está falando de todos os seres vivos a partir do momento que há as percepções, porque a primeira coisa que acontece no fenômeno é uma questão de sentir e de emoção. O fenômeno mediúnico, ele não é um fenômeno intelectual no primeiro momento. Quem trabalha com reunião sabe que a primeira coisa que o médium diz assim, eu estou sentindo. Ele é do campo da sensação. Por que ele seria do campo da sensação? Isto é uma questão de lógica. Nós estamos no mundo material. Dentro de uma perspectiva de evolução, nós, quando falamos de percepção, nós começamos por uma coisa que chama sentido, que é material. Ver, ouvir, sentir, né, o cheiro, o paladar, o tato. Isso é material.
Dentro do processo de evolução dos seres, a próxima etapa é emocional. Ela envolve as emoções e os sentimentos. Um bicho, por mais primitivo que seja, um ser protozoário, quando você pega ele, que é uma célula única, e chega perto dele com uma agulha, ele se retrai, ele se protege. E essa retração é uma forma primitiva de manifestação do medo. Porque o medo é a emoção primária que protege a vida dos seres. Então, os animais, eles vão desenvolvendo determinadas emoções. E hoje, a gente vê as pessoas que convivem com os animais dentro de casa, que quem acha que é animal, ele sente, ele percebe as coisas, e alguns deles, pelo nível de inteligência, mesmo que seja precário, eles entendem muitas coisas que você faz e diz. Então, a coisa que a gente tem mais próxima dos espíritos, porque os espíritos não têm corpo, são os sentimentos e as emoções. Porque o pensamento que está no corpo mental é um processo mais evoluído do ser. E para se comunicar com um mundo que está numa faixa de vibração superior à nossa, e eu não estou falando aqui de espíritos superiores, o que a gente vai ter que fazer é um contato de sintonia. A sintonia mais fácil é das emoções e dos sentimentos. O que acontece com um médium ostensivo? É como se ele tivesse, ou ele tem, um transdutor desse caminho do sentir para transformar isso em pensamento e palavra e trazer por palavra para a comunidade e as pessoas ao redor o que está havendo com ele e com os espíritos que estão ao redor dele. A mediunidade é uma ampliação daquilo que o ser, no processo evolutivo, ele foi adquirindo. Quando Jesus diz que no fim dos tempos, que todo mundo quer todo dia achar um fim de tempo, a Terra está tão difícil, todo mundo está querendo ver se acaba com as provas. O que ele diz que à medida em que esse processo vai acontecendo de evolução na Terra, cada vez mais as pessoas vão ter acesso ao fenômeno mediúnico, independente da condição moral, independente de gênero, independente de tudo que a gente pode pensar. Então, ela não se circunscreve aos sentidos corpóreos. Ou seja, a mediunidade, ela não fica nesse sentir que nós vivemos aqui. Ela se amplia porque nós estamos em contato com uma nova dimensão de realidade e de trabalho. Muitas vezes não dá para se explicar tudo que o médium sente ou percebe do mundo espiritual, porque quando ele traz de volta para o corpo,
o corpo não tem não tem todos os recursos possíveis para se falar. Então, nós enfrentamos essas dificuldades, né? E nós vamos ver que aí ele conclui essa fala dizendo que, por isso, todos nós somos médiuns. Ou seja, dentro dessa visão, que a mediunidade é uma nova forma de sentir. Todos nós temos alguma condição dessa. Como tem gente que tem uma visão perfeita, e tem pessoas que têm uma visão muito precária, e outros espíritos nascem sem a capacidade visual, e isso vai diferenciar o caminho e os desafios dessa pessoa. Então, nós temos pessoas que às vezes a gente usa uma terminologia, né? Eu vi isso sempre dentro da doutrina, são as cascas grossas, que eu não consigo entender, que a maioria dos cascas grossas que eu ouvi falar que eram cascas grossas, eles eram melhores serviços que a maioria dos médiuns que eu conheci na vida, né? Um deles, que não, nem todo mundo, que aqui é muita gente nova, mas quem o Leão adorava dizer que ele era um casca grossa. A casca grossa dele não tinha nem finura, porque ele tinha uma percepção e uma intuição. Então, essa leitura de que é um casca grossa na realidade, o que eu acho que a gente tem que entender é que tem pessoas que ainda não se abriram e não tiveram condição de desenvolver isso. Então, raramente acontece algo, mas na vida dele, em algum momento, ele vai ter alguma percepção. E tem pessoas que têm uma ampliação da mediunidade. E essa ampliação, ela tem dois motivos, segundo o que os espíritos nos ensinam. Um é a própria evolução do espírito. Ele, no processo de evolução, ele adquiriu a capacidade mediúnica e, ao reencarnar, ela vem com ele de uma maneira ostensiva. E tem um grupo de pessoas que precisa do trabalho mediúnico para resgatar determinadas questões na vida. E esse trabalho precisou, no mundo espiritual, da ajuda de espíritos superiores para estimularem o funcionamento cerebral de maneira que a mediunidade aconteça. A mediunidade não é algo mágico. A mediunidade não é uma propriedade do perispírito. A mediunidade, ela é uma condição em que o cérebro do indivíduo consegue captar de melhor forma aquilo que o seu perispírito recebe. Como que isso acontece? Como que esse fenômeno se dá? A gente ainda não tem essa resposta. O que nós aprendemos e que alguns estudiosos levantaram é que esse fenômeno acontece na glândula pineal. Ou, melhor, sob o comando da glândula pineal. Mas nós não temos nenhum trabalho científico ainda hoje
que comprove isso. Por que que nós sustentamos essas coisas? Às vezes as pessoas nos perguntam. Porque a gente tem, dentro do movimento espírita, um aprendizado importante e que muitas vezes algumas pessoas desconhecem. À medida em que alguns pesquisadores passaram a estudar as obras de André Luiz e têm apresentado que as coisas que André Luiz trouxe através do Chico e do Valdo, elas estão sendo comprovadas cientificamente, né, e muito bem comprovadas, né? As informações sobre a função da glândula pineal foram trazidas por André Luiz para o Chico e Valdo em Evolução, em Dois Mundos e nos domínios da mediunidade, nas técnicas da mediunidade, e essas informações sobre a pineal, elas só foram comprovadas cientificamente quase 40 anos depois do fenômeno mediúnico, e isso foi tão marcante e estudioso que foi o primeiro e único estudo no mundo que foi aceito por uma revista científica. Ele foi publicado sem nenhuma correção, falando em mediunidade e falando em espírito de André Luiz. Porque não tinha como não comprovar que aquilo tudo tinha anteriormente sido trazido pela mediunidade. Então, se essas informações são verdadeiras, nós concluímos que uma hora nós vamos descobrir como que a glândula pineal funciona no campo da mediunidade. Hoje, nós não temos esse tipo de informação, mas nós temos certeza que nós vamos caminhar com isso. Uma das poucas pesquisas que tentaram estudar como acontece o fenômeno mediúnico, ela teve uma conclusão muito diferente, né? Que foi sobre psicografia, e os médiuns que foram estudados através de tomografia, o que aconteceu foi comprovar que os fenômenos da psicografia, quando aconteciam, não faziam funcionar a área da criação da escrita no cérebro. Ou seja, o único fator, e que foi o que levou à publicação desse trabalho mediúnico, desse trabalho científico, é que os textos que os médiuns escreveram por conta deles e os textos que eles receberam mediunicamente, os textos mediúnicos que foram escritos mais rápidos, que foram escritos em transe, eram melhor produzidos, inclusive em português, em concordância com todas as coisas, e esses textos, o cérebro deles não funcionou a parte da escrita, da coordenação, da criação, ou seja, não foi o cérebro daquelas pessoas que escreveu aquele texto veio pronto de algum lugar. Então, a gente tem aí essas coisas para ir pensando. Uma coisa, né, nesse primeiro momento, para a gente conversar, porque depois, no segundo momento, nós vamos entrar aí sobre a prática, a mediunidade é um fenômeno natural ou artificial? Ou seja,
a mediunidade é algo da natureza, vem do divino, ou fomos nós que criamos a mediunidade? Né? Se alguém aqui acompanha o pessoal lá, como é que chama? Os testemunhos de Jeová, eles dizem que fomos nós que criamos mediunidade. Mas, afora eles, mediunidade é um fenômeno natural. E ele faz parte da natureza. Se ele é um fenômeno natural, e aqui nós vamos trazer algumas colocações que os espíritos foram nos ensinando aí nesses anos, trabalhando no grupo de estudos de Espiritismo e Psiquiatria, eles dizem o seguinte: se a mediunidade ela é natural, a primeira coisa, ela é universal. Tudo que é da natureza é universal, seja aqui, seja em Marte, seja aonde for que aconteça, as leis divinas são as mesmas em qualquer lugar. Então, o que acontece? Todas as pessoas que têm pensamento contínuo, sentimento, razão e livre-arbítrio têm algum tipo de mediunidade. É pouca? É muita? Isso é outra coisa. Mas isso existe. Segundo, o fenômeno mediúnico, como qualquer fenômeno natural, ele é simples. Quem faz coisa complicada é gente. Deus não fez nada complicado, porque a suprema inteligência não precisava complicar nada na vida. A gente é que fica encrencando, fazendo regras, coisas para explicar as coisas, e dentro da perspectiva, o fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno simples. O que é isso? Ele se baseia na afinidade de duas pessoas e ele precisa que esses indivíduos, encarnados, desencarnados, ou dois espíritos encarnados, ou dois desencarnados, que um tenha a capacidade de apreender o que o outro traz para ele. É só isso. Não tem que inventar nada complicado. Quem inventa, quem complica, somos nós. E a gente vê que, por exemplo, a ciência materialista ainda de hoje, para explicar o que a gente vê de simples no fenômeno mediúnico, eles inventam tanta coisa que é muito mais difícil do que era mais fácil eles falarem assim, um fenômeno acontece porque tem espírito, que a vida continua e lá do outro lado as coisas continuam. Para que eles não entrem nisso, eles arrumam tanta confusão e eles ficam criando tantas regras e a gente está vendo cada vez mais que as pessoas que estão estudando e fazendo pesquisas na área da ciência e da espiritualidade estão vendo cada vez mais que se tem que assumir que existe uma consciência, que essa consciência é extracorpórea, ou seja, ela sobrevive ao corpo e que essa é a teoria mais fácil para explicar tudo que eles tentam explicar e que, na verdade, o Espiritismo já nos trouxe essas informações, né, há quase 200 anos para a gente entender o que acontece no fenômeno. Se ele é um fenômeno ainda natural, na natureza, tudo é ímpar. Até hoje não se encontrou dois planetas, duas estrelas, duas galáxias iguais. Se você pegar uma plantação
de laranjeiras, aonde você vai encontrar 100 mil pés de laranjeira, você não vai encontrar um pé de laranjeira igual ao outro. Quem faz coisa igual é gente. A gente faz geladeira igual, televisão igual, computador igual, carro igual, cadeira igual, mesa igual. Deus, ele cria na imparidade, na individualidade. Cada médium é um médium por si, com as suas características pessoais. E quando a gente tenta comparar a mediunidade de uma pessoa com outra, a gente está fazendo algo absurdo, porque eu não posso comparar duas coisas que não são iguais. Eu tenho que aprender as características do médium com quem eu estou lidando, até para diferenciar a condição dele, a situação que ele está vivendo, se aquele momento a vida dele está influenciando na capacidade produtiva da mediunidade, muitas coisas. Mas eu não posso, de maneira alguma, querer que o outro seja igual. Ah, fulano tem que receber o doutor Bezerra de Menezes do mesmo jeito. Que fulano de tal, ele não é médium, porque o outro médium recebe assim, ele recebe assado, então ele não é médium, porque todo médium tem que botar a mão na cabeça, todo médium tem que virar cambalhota, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não é dessa maneira, não é dessa forma. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, até de respeito ao grupo de médiuns com que a gente trabalha dentro de uma casa espírita. E se a mediunidade ela é natural, ela é autorreguladora. As leis divinas regulam o universo para que o universo se movimente de maneira não caótica. Então, e se eu entrar em transe e não voltar? Não existe isso. Porque a própria lei divina, ela tem mecanismo para que isso aconteça. Da mesma forma que não adianta, eu não quero ver. Se você vê, você vai ver sempre. Não adianta, ela é autorreguladora. Você tem o fenômeno, ele vem, ele vai acontecer. Você que tem que aprender a lidar com ele, você tem que viver com ele, mas ele acontece e se regula por leis que não se modificam, porque eu não quero, porque eu acho que não deve ser e porque eu acho que deva se modificar assim assado. Isso é importante a gente entender, porque tudo isso vai nos fazer pensar na prática mediúnica. Ou seja, para trabalhar com mediunidade, eu não preciso de nada esdrúxulo, porque o fenômeno sim é simples. Ele vai acontecer, ele depende de determinados passos, e se esses passos acontecerem de maneira adequada, o fenômeno mediúnico vai acontecer. Mas por que a gente vive condições, às vezes, nos grupos mediúnicos difíceis, que oscila? Porque o grupo oscila. Não é porque o médium oscila. O fenômeno mediúnico, ele não é um fenômeno exclusivo do indivíduo médium. Dentro de uma reunião mediúnica, todas as pessoas que trabalham ali, elas têm um papel para que aquele fenômeno aconteça. E se a gente não fizer o nosso papel adequadamente,
a reunião vai ter problemas. Infelizmente, a maioria das reuniões tem problemas, porque os grupos têm sempre alguém com dificuldade, tem sempre alguém com problema, e esses problemas das pessoas dificultam para que o trabalho saia de uma maneira limpa e adequada. Isso é importante a gente entender. Quais são os objetivos da mediunidade? Para que existe mediunidade? Muita gente, né, vai para a reunião mediúnica, isso não é um nem dois, não. Né? Como nesses anos todos ouvindo as pessoas, eu aprendi que a maioria das pessoas ainda vai para a reunião mediúnica achando que vai ajudar os espíritos. Enquanto a gente achar que qualquer coisa que há na Terra é por causa do outro, eu vou estar caminhando de maneira errada. Tudo que acontece na minha vida acontece por minha causa, por minha necessidade, pelo meu interesse, pela minha jornada, pelos meus objetivos. Então, a gente vai para a reunião mediúnica porque nós precisamos daquele trabalho na nossa vida. Isso é muito complicado para muita gente, porque é muito mais fácil esse lugar que eu sou alguém bondoso que estou indo ajudar os outros. Não. A misericórdia divina está me dando mais um recurso para que eu possa melhorar. Eu não recebo um espírito, um termo receber aí, porque o espírito está precisando. É porque a mensagem dele, a dor dele, a luta dele é um recado de Deus do que eu preciso para a minha vida. Por consequência, eu posso ajudá-lo. Mas eles nos ajudam muito mais e nos ajudariam muito mais se em cada fenômeno mediúnico que a gente vivesse, ao final dele eu perguntasse: o que Deus quer que eu aprenda aqui? Porque é para isso que existe o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é mais uma oportunidade que a gente tem para melhorar. Então, a gente precisa sair desse lugar que a gente está ajudando os outros, que a gente, às vezes, está atrapalhando os outros, não está nem ajudando o que devia ajudar. Então, a primeira coisa ele é um instrumento de trabalho. Então, a própria ação do fenômeno, né, o fenômeno traz alguém e aquilo vai ser útil. Útil para você, útil para o espírito, útil para o grupo, útil para um grupo de pessoas que estão ao redor dessa coisa. E tudo que é útil é um trabalho. Nesse contexto, eu ouço muito e trabalho muito contra isso, porque eu fico vendo isso e acho que a gente tem que sair desse lugar, que é muita gente que acredita que mediunidade é castigo. Você vai ser médium porque você tem que sofrer, você vai ser médium porque você é ruim e precisa fazer isso. Quem lê isso não está lendo com os olhos de Deus. Os olhos de Deus é misericordioso. A gente é que tem mania dessa pedagogia do chicote. Deus não castiga ninguém. Deus, ele reorganiza
a estrutura pedagógica para que a gente aprenda. E tem hora que a estrutura pedagógica ela é desafiadora, ela é dolorosa. Por quê? Porque outras formas que a gente teve de aprendizado, a gente não aproveitou. Não é porque Deus está me castigando, é porque esse processo é um processo de renovação e de aprendizado para todos nós. Então, e eu ouço muitas vezes médiuns falarem desse lugar, que eu estou aqui porque eu sou muito ruim. Eu falo assim, isso é redundância. Se você fosse bom, você nunca estaria nesse planeta de provas e expiações. Isso é redundância. Isso é querer falar chovendo molhado. É porque eu sou muito ruim. Não, ruim é todo mundo que está aqui. As exceções, todo mundo que está aqui está ruim. Não tem esse negócio, não. Né? É porque eu fui muito ruim noutra vida e agora eu vim ser médico. Não, eu estou ganhando uma nova oportunidade para refazer esse meu caminhar. Vamos aprender isso, porque esse lugar de vitimismo não é de bondade, não, é de vaidade. É para os outros dizer, não, você não é tão ruim assim. Né? Porque o povo é tão mentiroso que não é capaz de dizer, não, você é pior do que você pensa. Você não está nesse lugar, desse jeito da sua vida. Outra coisa que a gente vai aprender com a mediunidade é disciplina. A mediunidade, ela é uma oportunidade de aprendizado de limite. A mediunidade, ela vai te ensinar que você tem que ter determinados comportamentos para trabalhar, que tem lugar, tem momento, tem adequação. E parece um paradoxo, porque a mediunidade ela é espontânea. Tanto que tem gente que tem o fenômeno mediúnico em qualquer lugar. Alguns, eles conseguem controlar, outros não conseguem. Mas, na verdade, o fenômeno mediúnico é um fenômeno de aprendizado de disciplina. Mas eu devo receber os espíritos a hora que eles vêm, ou eu devo recebê-los na hora que eu tenho um trabalho mediúnico? Olha, se eu ficar à mercê do mundo espiritual, querendo o tempo todo atendê-los, eu não vou cuidar da minha vida. Então, o fenômeno, ele me ensina disciplina. E a mediunidade é um mecanismo para a gente aprender a caridade. À medida em que eu me ofereço como um aparelho para ajudar alguém, ou para receber uma mensagem que pode ajudar alguém, eu estou aprendendo de alguma forma, fazer a caridade numa outra perspectiva. Então, os grandes objetivos da mediunidade são esses. A gente aprender que ele é um trabalho, aprender que ele é um instrumento para disciplinar a nossa vida, e ele é uma oportunidade de fazer o bem para as pessoas. Então, nós vamos interromper agora, nosso horário conforme combinado, e nós voltamos. Agora vamos fazer perguntas, né? Ver se tem alguém. Ninguém levantou a mão para levar o papelzinho, mas alguém tem uma pergunta para o doutor Roberto? Por favor, levante-se e faça sua pergunta. Boa tarde. Como que a gente, estou na tarefa de evangelização, como que a gente observa essas manifestações ou essas, como fazer em relação às crianças, a comunidade com crianças? Seu nome? Damaris. Sâmara. Damaris. Uma boa pergunta, Sâmara.
Primeiro, dentro de tudo que a gente viu, criança tem fenômeno mediúnico. O que nós temos que fazer, né? Nós temos que oferecer recursos para ajudar essa criança a conviver com a mediunidade sem ela precisar se utilizar dela durante esse período. Por quê? Porque a mediunidade, para que ela seja um trabalho, ela precisa que a pessoa se responsabilize pelo que ela faz. E a criança não tem capacidade de responder por aquilo que está acontecendo. Primeiro, porque ela não tem discernimento. Segundo, porque o seu mecanismo cerebral ainda não é capaz de não ser influenciável como uma pessoa adulta que cria vários processos. Ela não pode ter uma disciplina para fazer um trabalho de desenvolvimento, então ela não deve trabalhar com o fenômeno. Isto envolve dois caminhos. Os caminhos que a gente pode usar para evitar que o fenômeno mediúnico aconteça. Dentro do movimento espírita, nós temos o passe, nós temos os trabalhos de reunião mediúnica para tratamento, né? E o uso da água fluidificada, a proteção da casa através da oração, do culto no lar. E o outro mecanismo é alguém que se capacite cada vez mais a saber ouvir isso que ele traz, que a criança traz, e orientar a ele o que acontece, mas que aquilo ele deve, todas as vezes que acontecer, procurar oração, procurar alguém para ajudá-lo, porque não é bom naquele momento que aquilo aconteça daquela forma. Não é querer reprimir, porque quanto mais você quiser reprimir, então se for uma criança rebelde, aí é que ela vai fazer com que a coisa aconteça mais. Você tem que aprender a ouvir e ajudá-la a entender na linguagem dela o que está acontecendo. Os espíritos estão aí, mas a gente não tem que estar à disposição deles todas as horas. Então a gente ora por eles. E a gente vai aprendendo, à medida que lida com isso, diferenciar crianças que estão passando por processos desafiadores de mediunidade e alguma criança que é menos do que a maioria dos desafios, que trazem essa mediunidade como propriedade para trabalhar com elas recursos de estudo, de aprendizado, para que num determinado momento, quando a mediunidade ecloda realmente e ela não tenha mais jeito de evitar, ela tenha mais recursos de conhecimento para ajudá-la. Né? A gente tem que ter muito cuidado, porque a criança não pode trabalhar. Isso não é verdade. Se criança não pudesse trabalhar, o espiritismo não existia. As médiums que trouxeram o livro dos espíritos, só tinha uma com mais de 16 anos de idade. Todo mundo tinha menos de 16 anos de idade. E algumas delas eram pré-adolescentes naquele momento. Então, o fenômeno mediúnico, ele não é rico em adulto, não. Ele acontece aonde for acontecer. E Kardec, na capacidade dele, ele usou os médiuns que ele tinha, de grande capacidade. Então, muita gente aí não tem tido abertura nas casas espíritas para desenvolverem a mediunidade, para trabalharem,
para terem gente capacitada para lidar com eles, e eu acho que isso é um grande problema para todos nós. Isso não é uma solução. Isso é um grande problema. A gente precisa colocar pessoas que se especializem cada vez mais em lidar com crianças, até porque cada vez mais a gente tem crianças que estão chegando na Terra com uma intelectualidade muito grande, com recursos morais complicados e que precisam serem ajudadas e que trazem essas percepções, e essas percepções, elas são difíceis e precisam de gente preparada para isso mesmo. Então, eu vejo o quanto que isso é complicado, né? Eu recebo muito jovem, muito adolescente com presença de fenômenos mediúnicos, que com problemas emocionais juntos, e eu vejo que as casas espíritas não têm nenhum preparo para lidar com eles individualmente. Então, a gente precisa aprender isso, e não adianta querer exigir deles que eles não tragam o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é uma realidade exuberante da vida deles. Eles emocionalmente são desequilibrados, então isso ainda é muito mais complexo. Então, a gente precisa trabalhar e aprender com isso. Carlinhos? Perguntas? Ele te pediu. Roberto, você se referiu a, em alguns momentos, né? Os médiuns são ajudados, poderiam ser mais ajudados, porque quais são os problemas, né? Você vai me ensinar a trabalhar isso? Mais à frente nós vamos falar algumas coisas sobre isso, né? Quais seriam esses? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas O coisas. que a gente pode trabalhar em Mais alguém? Alguma pergunta, Ivene? Não? O povo está todo mundo tímido. Viu? Tá tímido, doutor. Gente, então nós vamos interromper essa primeira parte, né? Que a gente já agradece